bênção aonde quer que formos, para todos aqueles que quiserem ouvir. Que Jesus Cristo Ele cura, que Jesus Cristo Ele salva, que Jesus Cristo Ele molda, que Jesus Cristo Ele faz da velha criatura um vaso novo em suas mãos. Essa noite é uma noite propícia para o trabalhar de Deus em nossa vida. Então eu quero convidar você nesse momento a estar abrindo o seu coração. Vamos estar fazendo uma breve meditação da palavra de Deus nessa noite. Pois bem, sabemos que a palavra de Deus é a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos dá força, é a palavra que nos traz a tão sonhada e esperada vitória. Se você quer ser um crente sadio na presença de Deus, é necessário que você tenha, acima de todas as coisas, a palavra escondida no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. A você que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, eu quero te convidar nessa noite a estar abrindo no Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25. É uma parábola bastante conhecida que tem sobre título a parábola do bom samaritano. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. E diz assim a palavra do Senhor: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Eu quero convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu quero pedir para você, ore nesse momento, para que o Senhor possa estar me usando com uma palavra revelada do seu trono, para estar falando diretamente ao seu coração e atingindo diretamente a sua necessidade. E essa venha a ser uma noite memorável, e essa venha a ser uma noite que de fato o Senhor falou conosco. E essa venha a ser uma noite que vai marcar toda a nossa história. E essa noite seja uma noite que nós venhamos um dia testemunhar acerca dela e dizer: naquela noite Deus falou comigo e foi algo extraordinário. Então eu quero pedir para você nesse momento, ore o Senhor para que Ele venha falar contigo nesse momento. Eu sou só um homem falho, pecador, mas o Deus que usa o homem, Ele pode me usar com poder e autoridade nesse momento e transformar a tua vida a partir dessa noite. Bendito Deus, eterno e poderoso Pai, soberano Senhor, graças te damos por essa noite na tua presença, por essa festa maravilhosa, por essa visão que o Senhor tem nos dado, de trazer a igreja para fora, de pregar o teu evangelho fora das quatro paredes. Ó Deus, que de fato essa noite venha a ser uma noite marcada pelo poder e pela graça do Senhor nesse lugar. Portanto, meu Senhor, fale conosco, usa-nos, ó Deus, com poder e autoridade, e que a tua palavra, Deus, vá de encontro a todo necessitado, a todo aquele que está caído, a todo aquele que está prostrado, a todo aquele que está enfraquecido, ao que está enfermo, e produza, ó Deus, o resultado para o qual está sendo mandada nessa noite, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, eu quero convidar você a desocupar as suas mãos e dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus, mas que você dê a melhor, aleluia, porque Ele merece, só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Bendito
seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nós estamos diante de uma parábola bastante conhecida e que tem por título a parábola do bom samaritano. Provavelmente a grande maioria aqui já ouviu falar, já leu sobre, já ouviu muitas ministrações acerca dessa parábola. É uma parábola muito rica e essa noite não vai ser diferente. Eu tenho certeza que Deus, que faz tudo novo todos os dias, há de falar algo novo ao nosso coração nessa noite. Pois bem, a parábola do bom samaritano, ela se inicia dizendo acerca de um tal doutor da lei, ou seja, um homem formado, um homem culto, que se apresenta a Jesus e, a fim de tentá-lo, ele vai perguntar a Jesus de como ele faria para herdar a vida eterna. E Jesus, ele vai falar para aquele homem o seguinte: o que você tem lido acerca da lei e como é que você tem interpretado. E aquele doutor da lei, ele vai citar os 2 mandamentos fundamentais na vida do cristão, e que segundo Jesus depende toda a lei e todo profeta. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele doutor da lei, ele vai dizer acerca da interpretação que ele tinha acerca da lei. Ele vai dizer que amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com toda a sua alma, e ao seu próximo como a ti mesmo. Quando ele responde isso para Jesus, Jesus fala para ele: olha, você respondeu bem, agora faz isso e você vai viver. Só que querendo justificar-se a si mesmo, ele vai falar para Jesus: e quem é o meu próximo? Louvado seja o nome do Senhor. E é aí que Jesus entra contando uma parábola para aquele homem, que segundo alguns estudiosos, vai dizer que isso era muito mais que uma parábola. Acredita-se até mesmo, segundo os historiadores, que isso de fato foi algo real. Mas enfim, a Bíblia trata essa passagem como uma parábola. E Jesus, ele fala para aquele homem o seguinte, explicando a ele quem era o seu próximo. Jesus inicia falando que um certo viajante descia de Jerusalém para Jericó, e diz que na metade do caminho esse homem, ele foi abordado por ladrões e salteadores, que esses nada mais nada menos roubaram tudo que ele tinha, espancaram aquele homem, e a Bíblia vai dizer que deixaram aquele homem caído, desnudo e quase morto. E diz a Bíblia Sagrada que casualmente vai passar pelo mesmo caminho um certo sacerdote, que se depara com aquela situação, e diz a Bíblia que ele passa de largo, como quem atravessa a rua e pega outra calçada, para não ter que passar por aquela situação, com quem diz: eu não vi, eu não sei o que aconteceu, passei, mas não prestei atenção. A Bíblia diz que o sacerdote, ele passa de largo por aquela situação. E diz Jesus que casualmente no mesmo caminho vai passar o levita. E diz a Bíblia que da mesma maneira que se comportou o sacerdote, o levita vai fazer da mesma forma, passando de largo. Mas Jesus diz que ambos viram aquele homem, ambos se depararam com aquela situação, ambos olharam aquele homem caído, desnudo e quase morto, e não estenderam a mão para ajudar. Fingiram que não viram. Pasmem, sacerdote e levita, obreiros em plena atividade na casa de Deus. Homens que levantavam a carteirinha e que dizia: eu sou cristão,
eu sou evangélico, eu sou de Deus, eu faço a diferença, eu sou diferente, eu estou aqui para ajudar. Mas Jesus, narrando essa história, diz que ambos passaram, viram a situação, mas preferiram se afastar e prosseguir o seu caminho. Segundo o historiador Flávio Joséfo, no tempo de Herodes, pouco antes de Jesus narrar essa parábola, segundo o historiador Flávio Joséfo, vai dizer que 40 mil homens foram dispensados dos seus trabalhos naquela época. E por certo, esses homens se transformaram em ladrões, em corruptos. E pode-se afirmar que parte dessas pessoas habitavam naquele caminho, que era um caminho pedregoso, que era um caminho de curvas íngremes, propício para um ladrão se hospedar e armar as suas arapucas para todos aqueles que passassem por ali. Porque as suas curvas eram fechadas. Então quem vinha e olhava não enxergava o que vinha depois da curva. É aí que eram surpreendidos pelo ladrão. Mas diz também que havia um outro caminho de Jerusalém para Jericó, mas era um caminho mais longo, porém era um caminho seguro. Eu aprendo com isso, querido, que os atalhos da vida parecem ser muito bons, mas são atalhos que nos surpreendem com os perigos que podem nos levar até mesmo à lona, a óbito. Os atalhos da vida são apresentados para nós como uma oportunidade de chegar mais rápido. Os atalhos da vida são apresentados para nós como uma oportunidade de fazer a coisa mais rápida. Mas foi numa dessa que, entrando esse viajante, perdeu tudo que tinha, tomou uma coça, perdeu a sua roupa e ficou quase morto naquele chão. E diz a Bíblia que os supostos obreiros passaram por ele e não estenderam a sua mão. Jesus vai dizer que em seguida vai se aproximar daquele homem caído um certo samaritano. E diz a Bíblia Sagrada que os samaritanos não eram bem vistos pelos judeus. Havia uma guerra entre eles, uma guerra antiga, e os judeus o tinham como um povo herege, como um povo maldito, como um povo que estava desprovido das bênçãos do Senhor. Mas Jesus vai dizer que o samaritano viajante, ao chegar, se aproximar daquele homem, é ele que toma a iniciativa, porque diz a Bíblia Sagrada que ele toma conhecimento da necessidade do caído, ele para tudo que estava fazendo, desce da sua cavalgadura para ajudar o caído. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Não importa como o mundo está nos vendo, não importa o que esperam de nós, o que importa é o que nós somos para Deus e o que nós estamos dispostos a fazer por Deus, para que o nome dele seja glorificado e exaltado através da nossa vida. E é por isso que o Senhor, aleluia, ele foi lá no lamaçal do pecado, no charco de lodo, nos resgatou com as suas mãos fortes, aonde ninguém queria tocar, aonde ninguém queria ir, para quem ninguém queria estender a mão. Ele fez isso por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia vai dizer que aquele homem, ele desce, ele para tudo. Aleluia. Ele toma conhecimento da situação. Ele poderia fazer como sacerdote, como levita. Ele poderia virar as costas e prosseguir no seu caminho. Era uma pessoa desconhecida e ele também não era bem visto naquele lugar. Mas ele faz a diferença.
Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem nos chamado para fazer a diferença. Quantos estou disposto nessa noite a fazer a diferença? Não importa quem vai fazer, importa que quando a oportunidade vier para mim, eu tenho a obrigação em Deus de fazer. Não importa se eu vou ser reconhecido ou não, não importa se eu vou ganhar ou vou perder, a minha intenção é fazer para agradar a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia que aquele samaritano, ele para, ele desce, ele toma conhecimento, ele analisa o fato e percebe tudo que aquele homem estava precisando. Aquele homem estava altamente ferido. E diz que ele vai na sua bagagem e pega o que ele carregava consigo. Diz que ele pega as ataduras, ele pega o azeite e ele pega o vinho. E diz que ele vai cuidar dos ferimentos daquele homem desconhecido, machucado. Diz que ele deita sobre a sua ferida o azeite e o vinho. E diz que ele vai atar as suas feridas com as suas ataduras. E como se não bastasse, ele vai pegar aquele homem machucado e colocar no seu lugar. Aleluia! Aquele que está envolvido na obra de Deus, ele não está preocupado com o lugar. Aquele que está envolvido na obra de Deus, ele está preocupado em fazer para Deus. Quem é que vai sentar no meu lugar não importa. Importa como é que eu estou sendo reconhecido para Deus. Diz que o nosso Deus é um Deus do secreto. Quando ninguém está vendo, saiba de uma coisa, Ele está vendo. Quando nenhum olho está nos filmando, o dele está. Quando ninguém tem conhecimento do que estamos fazendo, saiba que Ele tem. Aleluia. Diz que o guarda de Israel não dorme e nem cochila. Ele está atento a todas as coisas debaixo do céu. A Bíblia vai dizer que aquele homem agora pega o machucado depois de tratar as suas feridas, porque não adianta só ver, não adianta só analisar, não adianta só tomar conhecimento, é necessário entrar em ação. E é justamente isso que aquele homem vai fazer. Ele entra em ação, ele toma conhecimento da necessidade e ele começa a atuar na necessidade do seu próximo. A Bíblia diz que depois de limpar, depois de colocar azeite, depois de atar as suas feridas, ele coloca aquele homem na sua cavalgadura. E diz que ali ele toma partida para uma estalagem. A palavra estalagem significa lugar seguro. Não basta cuidar, não basta tratar. É necessário conduzir ao necessitado, nosso semelhante, a um lugar seguro. Tem muita gente sendo tratada, tem muita gente sendo cuidada, mas tem muita gente sendo deixada no mesmo lugar que foi encontrada. Então de nada adianta, querido. Diz que esse homem, ele vai pegar o necessitado após os seus cuidados, após os primeiros socorros, e vai levá-lo a um lugar seguro, a uma estalagem. E quando ele chega lá, ele passa 2 dias com aquele homem, cuidando de perto, tratando daquela situação. Só que ele tinha algo a fazer. Por certo, ele estava viajando a negócio. E diz a Bíblia que ao passar os 2 dias, ele vai chegar para o dono do lugar e vai dizer: olha, estou pagando aqui toda a despesa e estou deixando aqui 2 dias do meu trabalho, 2 dias do meu salário. Para quê? Para que tudo quanto ele precisar na minha ausência, você possa usar esse dinheiro para tratar desse homem. E saiba de uma coisa: tudo que você fizer além do que eu estou te pagando, pode ficar tranquilo, porque eu estou indo, mas eu vou voltar. E diz: quando eu voltar, eu te pago tudo quanto você gastou. Aleluia. Aleluia. Querido, um dia
Um dia, Jesus Cristo, ele desceu do seu trono de glória. Ele se desfez de toda a sua realeza e ele se fez homem e habitou entre os homens. E o objetivo de Jesus era pagar a minha e a sua dívida. Aleluia! E ele pagou. E o preço que Jesus pagou pela minha e pela sua dívida não foi um preço por dinheiro, mas foi um preço que valia o seu próprio sangue. E ele derramou todo o seu sangue pela minha e pela sua dívida, pagando, deixando-nos isentos do pecado. Estamos hoje aos cuidados do nosso amigo Espírito Santo. E é uma promessa de Jesus para mim e para você, que foi dada ao Espírito Santo: olha, cuida dele, porque eu estou indo, mas eu vou voltar. Deixa eu te perguntar nessa noite, querido. Aquele homem queria saber o que é que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Essa foi a pergunta, a abordagem daquele homem para Jesus. E o que eu aprendi dentro dessa lição? Que não adianta eu vir aos cultos, não adianta eu participar das reuniões, não adianta eu pregar, não adianta eu louvar, se eu não levar em conta na minha vida, como testemunho diário, os mandamentos do Senhor. Não adianta eu amar tão somente a Deus de toda a minha alma, de todo o meu coração, com todo o meu entendimento, se eu não estender a mão para o necessitado e ajudá-lo. E também da mesma forma não adianta eu estender a mão para o necessitado para ajudar e não amar o meu Senhor. São duas coisas que andam junto. Eu preciso amar a Deus, porque amando ao Senhor eu passo a me amar. E só me amando eu consigo amar o meu próximo. E se eu me amo, eu amo o meu próximo, eu estendo as minhas mãos para ajudá-lo. Esses são os dois fundamentos que vai levar eu e você para o céu. Amando o nosso Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração. E amando o nosso próximo como a nós mesmos. Que possamos dar um testemunho diferente em que Deus, sacerdote e o levita, que possamos ser reconhecidos como aquele samaritano que parou tudo o que estava fazendo para ajudar alguém a fim de agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que nesse momento você se colocasse de pé. E desde já eu quero perguntar se há alguém entre nós que foi convidado a estar participando dessa festa, aleluia, e que ainda não teve um encontro com Jesus. Eu quero dizer para você, querido, querida, essa é a noite da tua vitória, essa é a noite do bom samaritano entrar na tua vida, essa é a noite que ele separou para dizer para você: eu sou o bom samaritano e eu posso cuidar das suas feridas. A minha promessa é te levar para um lugar seguro. Eu fui, mas eu vou voltar. Então quem sabe você está no nosso meio nessa noite. Poxa, eu queria tanto levantar as minhas mãos e viver o que esse irmão está falando. Saiba, querido, é de graça. Você não vai pagar nada. Basta você, numa atitude, levantar as suas mãos, reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, aquele que morreu e que ao terceiro dia ressuscitou, e ele vai escrever o seu nome no livro da vida do Cordeiro. E naquele grande dia, ao soar da trombeta, você vai subir, porque o seu nome está escrito lá. Essa é uma oportunidade que a Assembleia de Deus Amor e Vida abre para você nessa noite.
está compartilhando a palavra de Deus aqui na rua e dizendo para você: Deus, Ele é o único, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. O que Ele fez no passado, Ele continua fazendo nos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E só Ele pode curar, só Ele pode tratar, só Ele pode nos colocar em um lugar seguro. Louvado seja o nome do Senhor. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos.